heart and soul, the way a fool would do madly, because you held me tight and stole a kiss in the night, heart and soul. 33. Repito que sejam muito bem-vindos todos, por favor, meus irmãos, a mais uma conferência virtual da loja 4 Conat São Paulo 333. Hoje teremos a conferência do irmão Rui Aurélio da Serra Madaró. Farei um breve resumo curricular do nosso irmão. Nosso irmão é membro da augusta e respeitável loja de São João 689 em Sorocaba, é membro correspondente da 4 Conat São Paulo 333, membro da Academia Maçônica de Artes, Ciências e Letras de Sorocaba. No mundo profano, nosso irmão é advogado, mestre e doutor em Direito Internacional, e como dizem os nossos irmãos ingleses, etc., 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 para não ficar 2 horas falando o currículo do nosso irmão. Ele vai falar sobre o rito Schröder em comparação aos demais ritos. Meu irmão Rui, tens a palavra. Bom dia, meus irmãos. Cumprimento a todos na pessoa do venerável mestre Alexander Jovanovic, a quem desde já cumprimento e agradeço gentilmente todo o carinho que dedicou a mim ao longo desses anos em que convivemos na nossa querida grande loja maçônica do estado de São Paulo. Lembrando que o irmão Alexander escreveu a minha apresentação de uma tradução que publiquei de Lessing, né, do filósofo alemão Gotthold Ephraim Lessing, denominada, intitulada Ernest e Falk, Diálogos para Franco-Maçons. E é justamente para falar sobre o rito Schröder e em comparação com outros ritos que devo começar falando sobre Ernest Falk, sobre Lessing. Pensar o sistema de ensino maçônico de Schröder necessariamente nos conduz à compreensão do momento histórico e filosófico que o que hoje denominamos Alemanha vivia naquela época. E o momento era de efusiva construção filosófica, onde, de um lado, nós tínhamos estados totalitários, estados organizados administrativa e politicamente sob a égide de um ou outro ou vários príncipes. Nós temos que o momento em que, nos diversos estados que hoje denominamos Alemanha, era um momento de pensamento, de construção, do que hoje é denominado idealismo, do movimento filosófico denominado idealismo alemão, comumente colocado num balaio comum, que a todos chamam de iluminismo. Pois bem, notem que na segunda metade do século XVIII, nós temos uma maçonaria praticamente dividida em três no sentido que nós temos uma maçonaria inglesa, que desde sua origem, em 1717, não pensando em tempos anteriores, ela é uma maçonaria extremamente dogmática e organizada, e que praticamente podemos afirmar ser imutável ao longo de 3 séculos, mais de 3 séculos. De outro lado, nos anos seguintes, essa maçonaria inglesa deu origem aí à maçonaria francesa, uma maçonaria que, diferentemente da inglesa, em que pese beba na mesma água, ela rapidamente sofreu alterações de movimentos político-partidários e, por meio dessas mutações, claramente é uma maçonaria pouco preocupada especificamente com detalhes ritualísticos e muito mais atenta a questões de benemerência e discussões político-partidárias. E, de outro lado, nós temos também uma maçonaria germânica, uma maçonaria alemã, em que, diferentemente da maçonaria francesa,
e também bebendo na água da maçonaria inglesa, é uma maçonaria muito preocupada com as altas indagações filosóficas. Altas indagações filosóficas no sentido de quem sou eu, para que serve a fraternidade, para onde vou enquanto ser humano, qual é o objetivo da fraternidade, dentre outras questões. Mas notem que essa maçonaria alemã, ela passa por um período em que ela recebe forte influência da maçonaria cavalheiresca, da maçonaria, uma forte carga de esoterismo, e justamente por receber uma forte carga da maçonaria cavalheiresca e da maçonaria eivada de esoterismo e outros enxertos que foram inseridos na fraternidade, percebe-se que surgem diversas ordens colaterais na Alemanha que acabaram por imiscuí-la em suas práticas ao longo da segunda metade do século XVIII. E esse contexto histórico é bastante importante para compreender em que momento e de que maneira e por que surge um novo sistema de ensino maçônico, que leva o nome de seu idealizador. E notem que, para se ter uma ideia do grau de complicações, é que até uma ordem de cachorro foi criada com rituais específicos. Eu digo sobre a ordem dos Mopsis, que já foi trabalhada anteriormente por outros colegas, né? Enfim. E, nesse contexto, é que, a partir de 1770, é que surgem uma série de indagações sobre a viabilidade e a importância de se praticar a maçonaria desse jeito. Aí, nesse momento, é que nós temos o filósofo Gotthold Ephraim Lessing, que, com sua primeira obra, Natan, o Sábio, que é uma verdadeira homenagem a seu amigo Moses Mendelssohn, ele trabalha de modo bastante claro a questão da tolerância por meio de 3 verbetes: a verdade, a humanidade e a sabedoria. E ele trata justamente da tolerância numa perspectiva político-religiosa e sob um pano de fundo maçônico. Na sequência, Lessing traz para nós uma discussão que chamou-me bastante atenção quando fiz a tradução, que é o opúsculo denominado Ernest Falk, onde há um debate, um diálogo entre um candidato a ingressar à maçonaria e um maçom. E, neste diálogo, fica claro que Lessing apresenta o que ele entende como uma maçonaria ideal. Então, é um diálogo entre a maçonaria ideal e a maçonaria real. E há uma crítica feroz às práticas maçônicas daquela época, notadamente em Hamburgo. E Ernest Falk é de 1778, meus irmãos, 76, 78, enfim. E nessa crítica, ele praticamente estabelece as premissas que, nos anos seguintes, seriam utilizadas por Schroeder, por Herder, por Goethe, por Meyer e outros que compuseram a comissão de estudos para a construção de novos rituais a partir de 1791. Entre 1781 e 1791, houve farta discussão, mas com pouco êxito, porque estava à frente da Grande Loja de Hamburgo um irmão que não concordava com as ideias de Schroeder e era profundo defensor do rito da estrita observância templária.
que era o rito predominante nesse estado, o estado hamburguês. Partindo dessa premissa, é que só a partir de 1791 é que a comissão presidida, liderada por Schroeder, começou a construir um novo sistema de ensino maçônico. E essa construção desse novo sistema de ensino maçônico tomou por base os rituais e a prática maçônica inglesa. E o objetivo principal de Schroeder era expurgar a maçonaria hamburguesa das antiqualhas, do esoterismo, de tudo aquilo que era considerado por ele enxerto às práticas maçônicas. E é justamente neste momento é que Schroeder teve a presença de espírito, e eu digo isso com bastante zelo, porque em suas cartas trocadas com Herder, que estão disponíveis na Biblioteca de Copenhagen, em Dinamarca, até hoje, algumas delas, há extratos em que constam que Schroeder diz a Herder: meu caro amigo, não é possível nós irmos aos extremos. Nós temos que manter os símbolos maçônicos, pois eles representam o que há de melhor na prática maçônica, mas também devemos expurgar as práticas esotéricas. Não é possível, em loja, tentar transformar chumbo em ouro, enquanto o orador, o Hedner, ele discursa e faz uma palestra sobre filosofia, sobre a importância do ser humano, sobre a importância da fraternidade para a sociedade, e aí por diante. E, de outro lado, acompanhando as lições de Gotthold Ephraim Lessing, Schroeder claramente aponta que, para ele, para a construção de um novo sistema de ensino maçônico, a maçonaria não poderia ser considerada uma ordem, e sim uma união fraternal de irmãos, afastando a questão de hierarquia e buscando um diálogo equitativo entre os irmãos. Anos depois, isso se plasmaria nos rituais que levariam seu nome. E, por meio da análise da planta do templo, dentre outros pontos que será possível verificar em comparação com outros ritos. E é bastante importante também observar que essa construção de um sistema de ensino maçônico novo, ou seja, expurgando as antiqualhas, o cavalheirismo, o templarismo, o rosacrucianismo e etc., foi bastante cuidadosa. Cuidadosa no sentido de perpassar toda a construção dos rituais por diversos irmãos. As orações, por exemplo, do rito Schroeder, que é um rito de 1801, os primeiros rituais foram apresentados em 1801, são da lavra do irmão Herder. Em contrapartida, nós temos o desenho da planta do templo do rito Schroeder, com o primeiro rascunho desenhado por Goethe e aprimorado, por óbvio, nas discussões da comissão. E, então, eis que em 1801 é possível observar a aprovação dos rituais que ainda não tinham a denominação rito ou rituais Schroeder. Ao contrário, entre 1801 e 1816, Schroeder alterou por 3 vezes esse novo sistema de ensino maçônico, e a denominação sistema de ensino maçônico é usada até os dias de hoje. Não se usa a denominação ritus em alemão, mas Lehrart, sistema de ensino. E, partindo dessa premissa, 1801, os primeiros rituais desse novo sistema de ensino maçônico,
E, em 1816, nós temos os últimos rituais que Schroeder mexeu e procedeu a alterações junto com Herder, que serviriam como base para os rituais hoje praticados, que são uma corruptela, uma alteração feita em 1960. Observem que, em 2005, também na Biblioteca de Copenhague, foram encontrados os efetivos últimos rituais que Schroeder mexeu. Por quê? O que nós denominamos rituais de 1816, na verdade, eram o rascunho de 1815, que foram entregues pela esposa de Schroeder aos irmãos da loja Emanuel Zur e Mayenblum, que é a loja mãe de Schroeder. E, em 2005, nós efetivamente encontramos o produto final na biblioteca, que são os rituais últimos trabalhados por Schroeder. E notem que esses rituais, eles possuíam uma forte carga humanista, humanitarista, e tanto o humanismo quanto o humanitarismo embasados, tendo por substrato o movimento filosófico, hoje denominado idealismo. Então, bebeu muito em Lessing, bebeu na fonte de Goethe e de outros filósofos alemães. Não necessariamente, por óbvio, eu posso fazer aproximações entre a filosofia e a maçonaria, ou detrair que filósofos todos escreveram seu pensamento para a maçonaria. Ao contrário, foi a maçonaria que buscou beber na fonte de alguns filósofos. E, para além disso, cumpre ainda apontar algumas informações sobre o rito Schroeder, o sistema de ensino maçônico de Schroeder. Os rituais loja de aprendiz, incluindo a loja de mesa e a loja de funeral, loja de companheiro e a loja de mestre, eles foram elaborados, como disse, por uma comissão presidida por Schroeder, que ingressou na fraternidade em 1774, e somente a partir de 1791 é que efetivamente começou a construir esse sistema de ensino. Pois bem, Schroeder tomou por base duas obras, o TDK, o Three Distinct Knocks, or the Door of the Most Ancient Freemasonry, e também o Masonry Dissected, do Pritchard. E, por base desses dois livros, e tomando por base as práticas maçônicas inglesas, é que desaguaram num novo sistema de ensino maçônico. Pois bem, quais são as características ritualísticas desse sistema de ensino maçônico? Ele trabalha exclusivamente nos 3 graus simbólicos, azuis ou de São João. Somente os cargos de venerável mestre, vigilantes e tesoureiros são eletivos. Os cargos de secretário, primeiro e segundo diácono, bem como guarda do templo, são de livre nomeação do venerável mestre. O orador pode ser nomeado pelo venerável mestre para todo o mandato da administração, ou somente designado para as sessões em que for considerado necessário, e ele não atua como guarda da lei, função desempenhada pelo próprio venerável mestre, ou mestre da cadeira. Os demais cargos em loja também são designados para a sessão ou nomeados pelo mesmo período do venerável mestre. O venerável mestre deve nomear obrigatoriamente adjuntos para todos os cargos, de forma a ter substitutos, em tese, preparados nas eventuais substituições. O primeiro diácono faz, às vezes, do mestre de cerimônias, e o segundo diácono faz, às vezes, do hospitaleiro. Durante as sessões ritualísticas,
a palavra é concedida indistintamente para todos os irmãos, pelo venerável mestre, por meio do segundo vigilante. Após a autorização do venerável mestre, o irmão faz o sinal de ordem, completa-o e faz apenas a seguinte referência: venerável mestre, meus irmãos, e passa a falar. O sinal de ordem é dado como prova de que se é maçom e não é uma saudação no sistema de ensino Schroeder. A saudação do rito é a bateria do grau, comandada pelo venerável mestre ao dizer pela saudação. Em loja, todos os irmãos usam o traje social previsto, por óbvio, pela grande loja. Gravata borboleta branca, na lapela esquerda, o distintivo de sua loja, preso a uma fita azul. Nas sessões ritualísticas em loja Schroeder, ainda são obrigatórios cartola e luvas brancas. Cartola de cilindro alto, não é chapéu coco. Os aventais, o de aprendiz é branco, mantém a beta levantada, o de companheiro é branco, tem a beta baixada, completamente circundada de uma borda azul claro. O de mestre é branco, com uma borda azul claro, que também circula a beta baixada, sem rosetas ou taus. O avental de mestre é o mesmo para o venerável mestre e para os ex-veneráveis. O rito, originariamente, não adota cerimônia de instalação de veneráveis mestres, mas esta é uma cerimônia da potência e ela determina o procedimento adotado em loja. Os ex-veneráveis, ou Altstuhlmeister, chamados no Brasil de ex-veneráveis mestres ou mestres instalados, na grande loja usam na lapela esquerda presa uma fita azul claro com uma comenda com a representação gráfica do 40º problema de Euclides, ou teorema de Pitágoras, pendurada a um pequeno esquadro. Utilizam-se regularmente sessões a campo, fora do templo, para assuntos administrativos e também para ensaios ritualísticos e apresentação do trabalho ou instrução. E o interessante observar é que a denominação sessão a campo pode ser usada para qualquer reunião que não seja ritualística. Então, se os irmãos resolverem realizar um evento no dia de reunião que não seja loja, ou seja, não seja sessão ritualística, eles podem denominar de sessão a campo, inclusive algo gastronômico e etc. A noite dos convidados, também sessão a campo, fora do templo, sem ritualística, realizada para apresentar futuros candidatos à loja. Essas sessões reúnem apenas os irmãos e os candidatos convidados. Todos os irmãos têm direito a voz, como já disse anteriormente, e voto nos assuntos da loja, inclusive aprendizes e companheiros, mas, vírgula, legislação da potência que vai determinar, por exemplo, se para a administração votem apenas mestres maçons. Todas as sessões são encerradas com a formação da cadeia da união em um cerimonial próprio. Se necessário passar a palavra semestral, o venerável mestre ele forma uma segunda cadeia de união após encerrar a sessão. O garante, ou o padrinho, como denominam-se em outros ritos, ele é responsável pela instrução e aconselhamento do seu afilhado até que ele alcance o grau de mestre. Inclusive, o garante deve responder economicamente pelo seu afilhado, pelo seu indicado. Em caso de necessidade, é o venerável mestre que substitui o garante para que o aprendiz maçom ou companheiro maçom não fique sem acompanhamento, aconselhamento. Todas as lições, todo o ensinamento, todo o aprendizado do grau 1, 2 ou 3 é dado pelo garante, abre aspas, padrinho, fecha aspas, e não por outro irmão que ocupe cargo em loja. O rito adota uma promessa
um compromisso com um aperto de mão e a palavra de maçom em lugar do juramento. Já com relação ao templo do rito Schroeder, meus irmãos, notem que as colunas J e B não fazem parte da decoração do rito. Templos, como, por exemplo, o das 5 Lojas Unidas de Hamburgo, em que tive a oportunidade de estar com o irmão Alexander no ano de 2012. Aliás, estivemos na igreja Der Mitchell, em Hamburgo, e eu estive sozinho no templo das 5 Lojas Unidas de Hamburgo. Mas, especificamente, o templo da loja número 1, da Absalon zu den Drei Nesseln, não apresentam as 2 colunas, não tem átrio, abrindo a porta do templo diretamente para uma antessala ou sala de espera, onde a fraternidade se reúne antes do início do trabalho no templo ou para sessões a campo. O piso sem mosaico, em um único nível, sem degraus, para o leste e o oeste. Por tradição, algumas lojas antigas, inclusive a própria Absalon, tem um segundo degrau, ladeando todo o templo, mas isso não integra a decoração da loja do rito Schroeder. A decoração do templo pode ser simples, teto e paredes em qualquer cor, podendo-se utilizar formas artísticas e arquitetônicas. Óbvio que cada potência estabelece outras regras. Daí vem, e a parede do lado esquerdo tem que ser azul claro, a do fundo tem que ser azul escuro, e aí por diante. O tapete da loja, com os símbolos tradicionais da fraternidade, representa a planta do Templo de Salomão, e ele é estendido no centro do piso do templo, servindo para os 3 graus. 3 candelabros ou castiçais encimados por 3 grandes velas circundam o tapete. Muitas lojas, inclusive a Absalon, adotam 3 grandes castiçais iguais, na mesma altura. Por quê? Porque no rito Schroeder não se utiliza 3 ordens gregas de arquitetura, jônica, dórica e coríntia, que são próprias de outros ritos, que veremos adiante, e não constam da decoração da loja descrita no ritual. Outro ponto, não é próprio do rito Schroeder a colocação de triângulo, compasso, esquadro com a letra G, ou quadro com o distintivo da loja, no centro da parede oriental, na parede do leste, em altura superior à cabeça do venerável mestre. Esses símbolos não constam da decoração da loja, descrita no ritual de Schroeder. Notem que eu estou a fazer comparação do ritual puro, não do ritual praticado pelas potências no Brasil, porque daí cada uma tem a sua peculiaridade. Nós, da GLESP, temos as nossas. Com relação ao altar, entre aspas, é uma mesa retangular, recoberta em azul claro, e essa é a mesa do venerável mestre. Mesinhas simples e retangulares para os oficiais, primeiro e segundo vigilante. A Bíblia sobre o altar, que é a própria mesa do venerável mestre, sempre fechada. Compasso e esquadro são armados pelo venerável de acordo com o grau do trabalho, colocados sobre a Bíblia e articulados na preparação do templo. Ao lado direito do altar, da mesa do venerável mestre, ficam cadeiras para o grão-mestre e para o seu delegado, deputado, grão-mestre adjunto e etc. Ao lado esquerdo da mesa do venerável mestre, uma cadeira para o venerável mestre adjunto, ou ex-venerável mestre, ou Altstuhlmeister. Os ex-veneráveis, no Brasil também denominados de Pastmaster, ou mestres instalados, sentam-se no fundo do Oriente ou do Leste, de frente para o Oeste. No Brasil, os aprendizes sentam-se sempre ao norte do templo, na primeira fila, junto ao tapete. Os companheiros sentam-se no sul. E
um detalhe importante. Na Alemanha, companheiros sentam-se no norte e no sul, e nos rituais da Glesp também. Os mestres sentam-se no sul ou em qualquer um dos lados do templo. Uma sala de preparação e uma câmara escura substituem a câmara de reflexão. Algumas diferenças com relação ao rito escocês antigo e aceito, pois o rito Schroeder, o sistema de ensino Schroeder, não adota. Não adota cargos de chanceler, mestre de cerimônias, hospitaleiro, primeiro e segundo esperto, porta-estandarte, porta-espada, mestre banquete e arquiteto. Não adota punhos com paramento para o venerável mestre vigilantes, colunas JB, pavimento mosaico, porque ele não existe nesse sistema de ensino maçônico. Óbvio que, se a loja trabalhar em um templo do rito escocês, o tapete será colocado sobre o piso mosaico. Não adotamos colunas zodiacais, abóboda celeste, gradil entre o Oriente e o Ocidente, ou Leste e Oeste, altar de juramentos, olho que tudo vê, que às vezes pode ser substituído por um triângulo com a letra G no centro, em que pese isso não seja usual e não conste da decoração da loja. Observados, peculiaridades de cada potência. A parada ou saudação ao venerável mestre ao passar na frente da mesa dele não é adotado também. Não adotamos, a Rito Schroeder não adota estrela flamígera, corda de 81 nós, espadas, espada flamejante, prova de elementos, painéis dos graus, porque os painéis dos 3 graus já estão representados no tapete. Mar de bronze, bolsa de proposta e informação, porque, enfim, giro hierárquico para tronco de solidariedade, turíbulo ou incensório, pois não há queima de incenso nas sessões, meditação ou qualquer outro procedimento em templo fora dos previstos no ritual. Algumas diferenças com relação ao Emulation Ritual, pois também não adotamos. Rito Schroeder não adota cargos de diretor de cerimônia, capelão, organista, esmoler, mordomo, administrador da caridade, pavimento mosaico, a letra G suspensa no centro da loja, os pedestais do venerável mestre dos vigilantes, a pedra bruta, a pedra esquadrada, altar de juramentos, espada para o guarda externo, painéis de graus, o andar esquadrando no templo, enfim. Eu fiz apenas a comparação com esses dois sistemas, outros. Parece-me que, justamente por conta da origem, seja geográfica, histórica e filosófica de cada sistema de ensino maçônico, eles possuem características que os distinguem, ou seja, rito 1, rito 2, rito 3, é a forma como nós praticamos a maçonaria. E dessa forma, é óbvio constatar que em cada sistema de ensino há suas características, peculiaridades, cargas de origem filosófica, histórica, cultural, que ensejam aí uma prática distinta da outra. Basicamente, né, tentando compor entre algo filosófico, apresentando uma breve origem do sistema de ensino Schroeder e, de forma pragmática, mostrando as diferenças com outros rituais, eu encerro por aqui minha fala e abro a palavra para possíveis perguntas. Muito obrigado, meu irmão Rui, pela sua conferência bastante esclarecedora. Eu faria um parêntese, se me permitir, antes que eu passe a palavra aos irmãos. Você citou a questão do modo de ensino, vamos chamar assim, do Schroeder, do rito Schroeder, num contexto histórico em que não podemos esquecer, na minha opinião, o convento de Wilhelmsbad, que reuniu todas as potências europeias devido a um estado de crise que havia na maçonaria europeia, porque havia 3 direções absolutamente opostas, quer dizer, em termos filosóficos,
ritualísticos, etc., que é uma coisa bastante pouco estudada no Brasil. Você tocou num ponto, quer dizer, na questão filosófica, de onde os irmãos foram aurir conhecimentos, quer dizer, para construir esse sistema de ensino maçônico, mas, na verdade, quer dizer, certas questões maçônicas e até filosóficas são pouco estudadas na nossa ordem por aqui, como o próprio convento de Wilhelmsbad, que tem uma importância extremamente grande. Eu acho que isso abre uma perspectiva para novas pesquisas, da mesma forma que nessa questão das grandes lojas alemãs, que são 5, na falta de uma, são 5, em virtude de uma série de questões históricas, é claro, Segunda Guerra e tudo mais, mas é interessante também ver que aquela grande loja, aquela muito grande loja, que é a Zu den drei Weltkugeln, sobre os 3 globos terrestres, que tem um ritual próprio. Quer dizer, então, na verdade, essas questões que você levanta são extremamente ricas e necessário pensar em pesquisas, em novas pesquisas, que a própria Quattro Colonnati é o local para isso, né? Novas pesquisas que elucidem certas questões que são pouco vistas, quer dizer, muito menos vistas que deveriam ser entre nós. Eu passo a palavra aos irmãos que queiram fazer perguntas. Pois não, irmão Rui? Venerável, peço a réplica. Eu não quis citar o convento de Wilhelmsbad, de 1781, que realmente foi o evento que deflagrou as discussões para buscar a uniformidade nas práticas maçônicas da época, porque a temática foi acordada que seria Schroeder em comparação com outros rituais. E sei que não fiz a lição completa, porque analisei apenas 2 sistemas de ensino, os outros. De qualquer sorte, é preciso observar ainda sobre a maçonaria alemã que, em que pese Schroeder seja considerado reformador da maçonaria alemã, na verdade, ele é considerado o reformador da maçonaria hamburguesa, porque nós temos, na mesma época, em Berlim, o Ignatius Aurelius Fessler, que criou o rito de Fessler. E você tem, justamente, considerado o reformador da maçonaria berlinesa, em que pese o término de sua passagem pela Alemanha tenha sido atípico, visto que ele saiu pelas portas do fundo da Alemanha, jurado de morte pelo príncipe, enfim, e acabou sua vida de forma obscura como chefe da Igreja Ortodoxa na Rússia. E, de outro lado, por óbvio que não vou esquecer do rito 3WK, né, aos 3 globos, que possui ritual próprio, e hoje, na Alemanha, as grandes lojas unidas da Alemanha trabalham em cima do rito, do sistema de ensino maçônico, denominado Maçons Antigos, Livres e Aceitos. Esse é o ritual oficial das 5 grandes lojas unidas. De qualquer sorte, todos os outros são considerados ritos históricos. Não é possível criar lojas Schroeder na Alemanha hoje. São 30 lojas que praticam em toda a Alemanha e acabou. Ou seja, no Brasil, nós temos mais lojas que praticam sistema de ensino Schroeder do que na própria Alemanha. E, além do comentário, de suma importância observar que existem, sim, práticas maçônicas, sistemas de ensino na Alemanha hoje cavalheirescos. Verbe Gracia, por exemplo, o sistema de ensino maçônico, como se diz, da Zinzendorf, de Zinzendorf, né? E o sistema de Zinzendorf é um sistema cavalheiresco, cristão cavalheiresco, e praticado por vários apaixonados. Mas existem movimentos na Alemanha, notadamente em Hamburgo, em que buscam a retomada de possibilidade de constituição de lojas consideradas com utilização de ritos históricos. Pronto. Meus irmãos, a palavra está em ambas as colunas virtuais. O irmão Ernesto Kisaki pede a palavra, venerável. Mesma palavra, meu irmão Ernesto.
Vos agradeço, venerável mestre, pessoa na qual saúdo as demais autoridades presentes, saudando também nosso querido irmão palestrante, mestre Rui Badaró, primorosa palestra, muitas informações realmente que nos excitam ao estudo, né? Vos agradeço. Eu queria apenas indagar no que pertinha ao livro da lei, porque, salvo engano, apenas 2 dos sítios que eu conheço não fazem abertura, o moderno e o Prof. Schroeder. Os demais, por regra, o fazem, né? Eu queria apenas, se o querido mestre pudesse me prestar algum informe nesse particular, por que não é feita, então, essa abertura no Schroeder, porque no moderno já é consabido, mas no Schroeder, tema da palestra de hoje, eu gostaria de alguma orientação do mestre nesse particular. Vos agradeço, era isso que eu continha. Estimado irmão Ernesto, é interessante observar que no sistema de ensino Schroeder não é livro da lei, é Bíblia. E a Bíblia fica fechada por respeito aos irmãos cristãos que praticam outros ritos cristãos. Um é católico, outro é luterano, outro, enfim. Lembre-se que a Alemanha foi palco de reforma protestante e a Europa passava aí pouco mais de 150 anos da primeira reforma. E, por isso, Schroeder, juntamente com Herder, com Goethe e outros idealistas, entenderam por bem não abrir a Bíblia. Meus irmãos, a palavra está em ambas as colunas virtuais. Na sequência, venerável mestre, o irmão Walter, da loja Valdomiro Boas, fez uma pergunta aqui. No ritual de elevação ao grau de mestre são utilizadas 3 viagens no rito Schroeder e 5 viagens no rito escocês. Pode comentar a diferença, por favor? Obviamente, dadas as circunstâncias não sei se temos aprendizes presentes ou companheiros, mas fica à vontade do irmão para fazer as considerações que achar pertinente. É interessante observar que, tal qual água e óleo, não há como você comparar essas viagens do rito Schroeder, do sistema de ensino Schroeder, com o rito escocês antigo e aceito. A tônica, em que pese ambos trabalhem nos graus joaninos, e no terceiro grau a lenda seja a mesma, a forma como é construída essa lenda no sistema Schroeder é uma, no rito escocês é outra. Então, justamente por opção semântico-filosófica, Schroeder optou por 3 viagens, e de se contar a lenda. E no rito escocês, creio, seja a mesma justificativa. Muito obrigado, meu irmão. Venerável mestre, na sequência, o irmão Celso Abrão pede a palavra. Por favor, irmão Celso, tens a palavra. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer muito aqui essa oportunidade de estar aqui na 4 Cronat, agradecer ao irmão Mário, que me fez o convite. Muito obrigado, viu, Mário? E dar os parabéns ao Rui pela excelente palestra. Você tocou um assunto muito interessante, a influência do idealismo alemão nos rituais de Schroeder, né? Levando em consideração isso, inclusive em consideração o rito escocês antigo e aceito, que notadamente existe uma influência de muitos filósofos iluministas, o ritual de Schroeder, você consideraria ele mais baseado dentro dessa influência idealista, ele mais espiritualista que talvez outros ritos, uma influência do espiritualismo maior em comparação aos outros? Irmão Celso, bom dia, obrigado pela pergunta. Os rituais Schroeder, eles foram construídos tomando por base a premissa de filósofos alemães. Gotthold Ephraim Lessing, um dos pais do idealismo. Não vou falar de Kant, porque sequer posso afirmar se Kant era efetivamente maçom. Mas o fato é que outros que não citei, como Johann Gottlieb Fichte, também colaborou com seus opúsculos, com suas, em que pese a passagem curta dele na fraternidade, colaborou para a construção desse novo sistema de ensino. Quando eu faço a afirmação
da forte carga do idealismo alemão, justamente me descurando de outros filósofos iluministas, como Voltaire, que teve passagem pela Alemanha, mas pouco ou nada influenciou. E há uma justificativa para o afastamento da opção pelo iluminismo alemão, pelo idealismo alemão, e não outros movimentos iluministas, né, ou racionalistas, enfim. A opção foi justamente porque Schroeder tinha aversão aos franceses, até justificado por conta do momento que Napoleão invadiu Hamburgo, no início do século XIX. Então, você tem aí justificativas históricas, né, para que as opções dele, no final do século XVIII, fosse a atenção para a construção de rituais com influência dos pensadores alemães e estritamente alemães. Muito obrigado. Inclusive, é interessante, dentro do... Eu trabalho no Rito Escocês Antigo Aceito, venho estudando Rito Escocês Antigo Aceito há muito tempo. No grau 7, por exemplo, né, existem trechos, frases inteiras, né, ipsis literis, que está no contrato social do Rousseau. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, isso. Interessante isso. Como realmente aqueles grandes pensadores, maçons ou não maçons, né, acabaram, o pensamento deles acabaram influenciando, né, nessa coletânea que são os rituais, né? Eu acho que é uma coletânea do melhor do pensamento, né, da época, né? E os iluminismos também foram muito diferentes, né? Do iluminismo inglês, do alemão, do francês, sim, cada um com a sua... Spinoza, cada um tem uma característica. Olha, apenas a título de vim buscar minha cola aqui, em 1799, Schroeder trocou cartas com Tieck, Schleiermacher, Schlegel, dentre outros idealistas, professores de universidades, Iena, e a Berlim muito pouco, porque Hamburgo e Berlim sempre tiveram rixas filosóficas, acadêmicas e etc., mas estava distante também. Enfim, trocou cartas para justamente estruturar as bases do pensamento que seria levado para os rituais. Isso só valoriza os nossos rituais, né? Sim. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo. Agradeço, meu irmão Celso. Grande abraço. Obrigado, irmão Rui. Na sequência, venerável mestre, o irmão Alex, da loja Resurrection, fez 2 perguntas aqui no chat. A primeira pergunta, irmão Rui, eu vou inverter a ordem por uma questão logística aqui. Há grandes diferenças nos rituais das lojas que informam não seguir a versão majoritária do rito praticada no país, irmão Rui? Como é que é? Se há grandes diferenças nos rituais das lojas que informam não seguir a versão majoritária do rito praticado no país. No Brasil, hoje, parece-me há uma uniformidade das práticas do sistema de ensino Schroeder. Há uma convenção de se praticar os rituais de 1960. Os rituais de 1960 foram uma reforma idealizada por irmãos da loja Absalon Juden Dreinesel, em Hamburgo, e ela condensou diversas outras reformas. Então, 1816 é o último ritual que Schroeder efetivamente trabalhou, e de lá até 1960 nós temos rituais de 1853, depois nós temos rituais de 1952, 1957, 1958, e então há uma condensação de todos esses rituais que foram alterados para uma prática específica que foi o de 1960, que foi conduzido pelo irmão Ernest Geppert. E esses são os rituais praticados no Brasil. Eu tenho notícia, as diferenças são mínimas, me parece,
de todas as lojas Schroeder que praticam esse sistema de ensino. Anota que o Colégio de Estudos do Rito Schroeder tem sido bastante zeloso no sentido de colaborar com as potências para uma prática uniforme. Eu tenho notícia de apenas uma única loja no estado de São Paulo, confesso, nunca a visitei, que salvo o melhor juízo, é do Grande Oriente do Brasil, ou pode não ser mais, enfim, depois dessas brigas todas, que é uma loja chamada Humanitas. Ela diz que pratica o rito Schroeder, mas tudo que eu li a respeito, pouco ou nada tem a ver com o rito. Perfeito, meu irmão. A segunda pergunta, eu tinha reservado 2 perguntas para fazer para o irmão. Uma delas bate com a do irmão Alex também. Ele pergunta assim: qual o papel do Colégio do Rito, salvo engano, existente no sul do país? E eu já emendo com a minha pergunta também, que é o seguinte: uma das coisas que eu mais admirei no Rito Schroeder ao conhecê-lo foi a existência de um colégio de estudos do Rito no país, coisa que é um diferencial em relação aos outros ritos, até onde eu sei, né? E a minha pergunta para o irmão, complementando a pergunta do irmão Alex, é se o irmão vê... o seu irmão falou que tem poucas diferenças, né? Mas se o irmão vê alguma possibilidade de interação do Colégio de Estudos com a CMSB, Comab, GOB, no sentido de caminharmos para uma padronização, ou se isso é desnecessário? Bom, de trás para frente, é desnecessário. O Colégio de Estudos do Rito Schroeder, hoje, ele congrega praticamente mais de 1.000 irmãos e ele lista todas as lojas Schroeder de todas as potências, independentemente se são potências de CMSB ou Comab, mas ele congrega praticamente todos os irmãos de todas as potências. Onde há potência que permita a prática dos rituais Schroeder, do sistema de ensino Schroeder, o colégio está presente, sempre orientando, colocando-se à disposição para tirar dúvidas, etc. A importância do colégio, e eu ouso dizer, o Colégio de Estudos não é que ele é do sul do país. O Colégio de Estudos do Rito Schroeder hoje é um Engbund, um adensamento, é um grupo de estudos com capilaridade nacional, com irmãos do Oiapoque ao Chuí, e que efetivamente se congregam. Todos os anos nós realizamos o Seminário Nacional do Rito Schroeder, esse ano será em Joinville, em anos anteriores já foi no norte do país, já teve seminário aqui em São Paulo, na década de 90, já tivemos seminário em Porto Alegre, tivemos seminário no Mato Grosso, enfim, em todo o país. Eu vejo a atividade do colégio como uma atividade anexa de colaboração não impositiva para as potências, ou seja, irmãos que se congregam efetivamente para estudar o rito ou sistema de ensino maçônico de Schroeder e, ao estudar e apresentar conteúdos, sirva para sanar dúvidas, sirva de substrato para as potências que queiram implantar esse rito possam utilizar. Perfeito, meu irmão. Muito obrigado. Na sequência, o irmão Samir pede a palavra. Irmão Samir, tens a palavra, meu irmão. Irmão Samir? Está sem áudio, Samir. Não, tem que desmutar. Irmão Samir? Aqui. Agora sim. Pronto. Irmão Rui, parabéns pela apresentação, muito esclarecedora. Pegando um gancho ali do irmão Ernesto, sobre a não abertura do livro sagrado, no rito Schroeder, se eu não me engano, ele é consagrado a São João, né? São João
como loja de São João. E aí fala em São João Batista, como seu patrono. Essa questão da maçonaria ter o patrono São João Batista, alguns ritos nem mencionam isso, né? Por exemplo, o rito moderno, até o próprio rito São João não cita São João, nem Batista, nem Evangelista, nem Smoller, nem qualquer que seja. Não daria um certo conflito com relação a essa questão do protestantismo, do cristianismo, em outras tradições? É isso? Você está querendo dizer que... No ritual da Glesp, eu digo. Fala que Qual o a ritual loja... da Glesp? O de 2 semanas atrás? De 1 mês atrás? É o que eu tinha na mão aqui da comissão de liturgia. A loja tem o tratamento de augusto e respeitável, ou justo e perfeita loja de São João. Sim. E aí tem uma pergunta do vigilante e do venerável. Por que todas as lojas são chamadas lojas de São João? Resposta: porque os antigos maçons escolheram João Batista como seu patrono. É mais essa questão do santo envolvida, se é que permanece ou se já mudou. Deixa eu me encontrar. Onde está isso, você disse? Está no ritual. Agora, a página eu não sei dizer, porque eu acabei fazendo um trabalho sobre todos os ritos envolvendo São João ou não. E aí eu peguei esse trecho. Samir, São João... o fato do rito Schroeder utilizar Johannes Loge é simplesmente para se padronizar a própria maçonaria de forma geral. Tá? Na Alemanha, eu estou com o ritual em alemão aqui, Johannes Loge. A versão atual, fui eu que cuidei de proceder à reforma. Tá? Não sei se é a que você tem em mãos, é a 3ª edição. E ela está em número, gênero e grau de acordo com o ritual de 1960. Não tenho uma resposta para a sua indagação neste momento. Ok. Obrigado, meus irmãos. Na sequência, o irmão Rubens, no chat, pergunta: o irmão referiu que Schroeder reformulou a maçonaria de Hamburgo. Nessa conformidade, não é correto dizer que Schroeder reformulou a maçonaria alemã? Não existia a Alemanha ainda? Como vai reformar a maçonaria alemã se não existia? Nessa época eram 800 cidades-estados. Fessler foi o reformador da maçonaria berlinesa. Você tem 3 reformas na maçonaria, no que hoje nós consideramos Alemanha. E se você for para Hamburgo, eles falam reformador da maçonaria. Aliás, deixe-me olhar aqui. No túmulo dele está escrito: amigo da verdade e da justiça, promotor da felicidade humana, o grande artista, marido amoroso, reformador da maçonaria hamburguesa. Perfeito. Muito obrigado. Na sequência, pede a palavra o irmão Roberto Correia. Fez a palavra, meu irmão. Meus irmãos, bom dia. Não, só para acrescentar em relação aos rituais, eu já venho frequentando muitos anos aí os seminários e conheço todas as lojas aqui do Rio de Janeiro, que não são muitas, são 5, da grande loja. Tinha uma do Gobi, mas bateu coluna, e 2 do Goiás. Que inclusive hoje tem 2 lojas, uma é itinerante, usam balandral, é uma descaracterização total do grupo. E, ao visitar as lojas, eu sentia muita dificuldade, que cada loja fazia ritualística totalmente diferente. Eu cheguei a ver loja até com mestre de cerimônia. Então, eu venho já há um bom tempo, perante a grande loja, tentando fazer uma unificação dos rituais. E, graças a Deus, esse ano, depois da pandemia, eu fui chamado lá para o Sereníssimo e ele falou: Roberto, vamos fazer a revisão do ritual de todos os ritos. Vamos aproveitar, inclusive,
a seu pedido aí, que você ficar no meu pé, né, para fazer uma revisão, e hoje nós estamos fazendo a revisão no ritual. Todas as lojas concordaram em praticar o ritual de 1960, inclusive usando como base o ritual, a última tradução do Colégio de Estudo. E assim está sendo feito. E nas outras potências, eu estou em contato com os Sereníssimos lá para ver se eles também adotam o mesmo sistema, né? E a Xerede, no ritual deles, fala ritual baseado no ritual de 1960, mas na hora da prática é totalmente diferente. É só para acrescentar para os irmãos aí que nós estamos também aqui no Rio, outros estados parecem que estão também com as mesmas ideias, né? E é isso aí, a gente, graças a Deus, estamos conseguindo aí. Tendo muitas dúvidas de retira ou não retira a cartola. A gente aqui está, inclusive, fazendo até um procedimentos para todas as lojas ter os procedimentos de cada rito, para não passar aquela situação de você estar com a cartola e o mestre de cerimônia vir lá de baixo pedir para você tirar a tua cartola. Então, isso tudo aí a gente está revendo e para ficar tudo justo e perfeito, né? Era só isso que eu tinha para acrescentar e agradecer ao irmão Rui, mais uma vez, meus parabéns. E, se Deus quiser, vamos se ver lá em Joinville. Um abraço a todos aí, um bom dia, bom final de semana. Irmão, na sequência, obrigado, meu irmão, muito obrigado pelas considerações, parabéns pelo trabalho. Venerável, na sequência, o irmão Nicolau, ele faz a seguinte pergunta no chat. Irmão Rui, havia alguma similaridade entre os sistemas de ensino Schroeder, Fessler e Drey-Veltkugel? Perdoem a pronúncia. Não. Isso. Não. Zero. Os sistemas praticados em Berlim, tanto o 3WK quanto o rito de Fessler, eles entendiam isso. Há uma troca de cartas entre Fessler e Schroeder. É possível ler sobre isso no trabalho do irmão Heinrich Solf, esqueci o número agora da revista da Quattro Coronati, Origens e Fontes dos Rituais Schroeder. Fessler diz que os rituais escritos por Schroeder seriam demasiadamente simplistas. Tá? Perfeito. Muito obrigado, meu irmão. Venerável, quem pede a palavra agora é o irmão Zinsley. Irmão Zinsley, tens a palavra. Venerável mestre, demais irmãos, parabenizar o irmão Badaró pela brilhante apresentação. Eu queria dar um testemunho bem rapidinho e depois eu tenho uma pergunta para o irmão Badaró. Primeiro, com relação ao colégio. Né? Nós temos o privilégio de termos a primeira loja de Schroeder no Grande Oriente Paulista. E nós estamos tendo a oportunidade de encaminhar os nossos ritos, enfim, de acordo com as orientações do colégio. Então, nós estamos em fase de finalização. Inclusive fazendo história, porque nesse momento a nossa potência está em processo de regulamentação de todos os ritos, e temos aí a colaboração também do irmão Domingos nessa elaboração. Então, via a fala do irmão do Rio de Janeiro, esse é o caminho mesmo, o colégio. E os irmãos que fazem parte da direção do colégio nos atendem a qualquer hora. Esses dias mesmo eu peguei o irmão Badaró dentro do avião, que eu precisava tirar umas dúvidas para encaminharmos na nossa oficina. Então, eles estão sempre à disposição. Um elemento que o irmão Badaró falou é que o sistema de ensino Schroeder nos obriga mesmo aos estudos. Mesmo fora da maçonaria, aqui no Brasil, se deixou um pouco de lado a vertente iluminista conhecida como nós conhecemos o idealismo. Então, os livros escolares privilegiam os franceses, os ingleses, enfim, e o iluminismo ou o idealismo na Alemanha é deixado um pouco de lado. Então, isso obriga o praticante do rito Schroeder a ir a fundo no contexto histórico, filosófico e da construção do próprio rito.
E só complementando o irmão Badaró, além dos seminários nacionais, né, nós temos os seminários regionais. Aliás, se aproxima um seminário que vai ser realizado, organizado pelo irmão Badaró, em Sorocaba, no próximo mês. Mas, irmão Badaró, a minha pergunta é o seguinte: por ter se debruçado muito aqui nos estudos em relação à questão histórica e filosófica, eu encontrei uma loja em São Paulo, se não me falha a minha memória, ela foi fundada a partir da loja da Hungria, loja de São João, e me parece que há muita similaridade com o nosso rito e esse rito praticado. Eu gostaria de saber se o irmão conhece esse rito e se eu estou certo nesse caminho de estudo. Irmão Zinsley, é um ponto em comum. Para responder sobre o rito de São João, eu passo a palavra ao irmão Alexander Jovanovic. Nossa, obrigado. Olha que momento. Meu irmão Zinski, na verdade é o seguinte: o rito São João é muito anterior ao rito Schröder, é de 1759, não tem relação direta com o rito Schröder por razões óbvias, não é? Quer dizer, a diferença de algumas décadas, mas isso seria uma outra conversa, outra palestra. Se você depois quiser alguma informação a respeito do rito São João, faça contato comigo, pessoalmente, ou com a minha loja. Fico à sua disposição. Obrigado. Obrigado, meus irmãos. É só isso, irmãozinho? Sim, meu irmão, satisfeito. Então, eu tenho contato com o irmão. Perfeito. Meus irmãos, na sequência, o irmão Gustavo Gopfert, da loja Valdomiro Boazzi, no chat, ele pergunta o seguinte ao irmão Rui: se possível, o irmão tiver e puder, teria a possibilidade de me enviar PDF de estudos para que eu possa arquivar para ir estudando com o tempo? Parabéns pelo trabalho. Walter, é isso? Irmão Gustavo. Gustavo. Irmão Gustavo, eu vou fazer melhor. Sugiro, inscreva-se no site do Colégio de Estudos do Rito Schröder. Eu colocarei o link, eu te encaminho o link, peço que me passe um WhatsApp, e lá você tem farto material, farto conteúdo sobre aspectos filosóficos, sobre aspectos históricos e sobre prática ritualística. Muito obrigado, meu irmão. Por enquanto, mais nenhum irmão pede a palavra. Eu pediria para fazer uma pergunta, por gentileza. Irmão Rubens está pedindo a palavra. Irmão Rubens, por favor. Obrigado pela atenção. Irmão Badaró, eu volto àquela questão do reformador de Hannover, do rito maçônico de Hannover, porquanto tenho ouvido em várias reuniões e até instrução que Schröder foi o reformulador da maçonaria alemã. Eu fico agradecido por esse seu esclarecimento, que agora, pensando, realmente ele era da Baixa Anglo-Saxônica e realmente é onde abrangia a Hannover. Então, eu agradeço muito esse seu despertar e, com certeza, na minha loja não se falará coisa diferente. Muito obrigado, irmão Badaró. Irmão Rubens, permita-me um comentário. Eu tenho tido uma preocupação, e daí faço questão de comentar com todos vocês, uma preocupação, uma angústia bastante grande com relação às práticas maçônicas, porque entendo que a maçonaria não deve estar nem tão ao céu e nem tão à terra, ou seja, eu não posso pensá-la apenas sob o aspecto filosófico, mas também não posso imaginá-la como o mero clube de serviços ou clube de benemerência, gestão de associações e etc. E durante esta minha gestão no Veneralato, tenho me debruçado muito sobre esse questionamento. E a preocupação, agora sim, para não parecer prolixo, é a seguinte: noto que a grande maioria
dos irmãos, independentemente do sistema de ensino maçônico praticado, do rito praticado, pouco ou nada estudam, trabalham sob a égide de um conhecimento rasteiro, superficial. Isso conduz a uma série de impropriedades. Inicia-se com a falta de método para as práticas maçônicas e, tal qual Rousseau, como já foi dito por um outro irmão há pouco, eu entendo que sem metodologia você não consegue compreender nada. Tá? E não só na vida acadêmica, filosófica, mas na vida, no cotidiano. Para tudo você tem processo, para tudo você tem sistema, você tem metodologia. E, às vezes, eu tenho a impressão que o que estamos a praticar não é maçonaria, mas sim uma nescionaria. Uma nescionaria onde os praticantes dão muito mais valor a adesivos, a gravatas com símbolos, a aventais portentosos, a medalhas, anéis e etc., mas sequer compreendem o que estão efetivamente a fazer. Perdoem-me o desabafo, ao qual já peço desculpas. Imagine, meu irmão Rui, agradeço as pertinentes considerações com as quais eu faço coro. Irmãos, fiquem à vontade. Mais algum irmão quer fazer uso da palavra? Eu peço a palavra, venerável. Peço a palavra, irmão. Irmão Rui, mais uma vez agradeço a ter aceitado o convite do nosso venerável, uma oportunidade única de nós que somos do Rito Schroeder. Eu, além de fazer parte da Quatro Coronati, também sou de uma loja Schroeder, Valdomiro Boas, aqui de São José dos Campos, da GLESP. E a minha pergunta, meu irmão, tem a ver com o nosso ritual da GLESP, né? Quando o irmão fala sobre as sessões a campo, né, eu acho muito interessante essa possibilidade. Mas eu não sei se por falha do leitor, minha, mas eu vasculhei os nossos rituais e não encontrei nos rituais menção às sessões a campo, né? Como eu tenho um viés um pouco legalista, eu queria perguntar para o irmão se há alguma base histórica ou mesmo legal para nós termos essas sessões a campo, né? Porque há uma implicação administrativa nisso, né? Mário, a justificativa ela você não vai encontrar isso em nenhum dos rituais, seja em alemão, seja em português, ponto. Mas há uma justificativa porque na Alemanha, uma vez por mês, se você acessar qualquer site de loja alemã, da Absalon, de qualquer uma, você vai verificar que eles apresentam o calendário de forma ostensiva, pública, e uma vez por mês, normalmente a última reunião do mês, é a noite de convidados. E é uma sessão que não é sessão ritualística. Então, por não ser sessão ritualística, não se vai paramentado, não se faz nada, mas os irmãos estão reunidos. A denominação, a expressão utilizada é a sessão a campo, no sentido de a gente não falar sessão branca, né? É uma corruptela, essa é a justificativa, para a gente não utilizar expressões de outros ritos, como digo, passou-se a utilizar a expressão sessão a campo já há muito tempo. Tá? Perfeito. Muito obrigado, meu irmão. Venerável Mestre, até o momento, mais nenhum irmão manifesta o desejo de fazer uso da palavra. Bom, meus irmãos, alguém mais, se quiser fazer uso da palavra, peça a palavra, senão teremos que encerrar a sessão da loja Quatro Coronati. Por último, se alguém quiser fazer algum comentário, pergunta, esteja à vontade, por favor. Ninguém mais.